Boa tarde, pessoal, beleza? Júnior aqui da Krieger Construtora, engenheiro responsável pela empresa e pela obra. A gente está numa obra aqui em Mafra, Santa Catarina, e preparando para amanhã cedo uma concretagem do piso alisado, e a concretagem também das fundações da próxima etapa da obra. Então, aqui a obra foi executada com paredes de concreto. A gente desenvolveu um sistema de formas e travamentos para paredes de concreto, né, moldado em loco. Não são paredes pré-fabricadas, não são paredes que foram feitas em algum lugar e trazido e montado aqui com guindaste, com caminhão, com grua. São formas que a gente trouxe até aqui e concretou no lugar, né? Veio a concreteira com a bomba, né, e foi concretando por etapas. Não é um barracão pré-moldado. Não é um barracão pré-moldado, né? É um barracão moldado em loco. Show de bola. Então aqui a cobertura já da oficina, né? A oficina vai ser na parte dos fundos. Aqui na frente ainda não foi executado. É assim mesmo, ele só escurece a tela. Exato. Pode deixar. Então essa parte aqui da frente não foi executada. Aqui em cima vai vir um apartamento, né? Sobre tudo que a gente tá falando aqui, né? Vai ser a entrada para a oficina, a entrada de carros. E aqui a parte de baixo vai ser uma loja, né? A loja de autopeças e o acesso para o apartamento em si. Essa parte vai ser coberta depois, então. Isso, vai ser executada num segundo momento. Foi feito assim pela logística de obra, né? Então, tipo, a gente primeiro fez desmanchou a casa existente, né? Depois feito a terraplanagem, os cortes. Lá então a gente tem um muro de arrimo, né? O terreno ele vinha acompanhando essa inclinação da rampa, né? A gente tem a rampa de acesso para a oficina atual e o terreno tinha essas curvas de nível. E aqui então a gente fez esse corte, essa terraplanagem e feito o muro de arrimo. Então existe um muro de arrimo tanto na rampa quanto essa caixa, né? Esse U é tudo um muro de arrimo, tanto o terreno do vizinho também tem essa curva de nível, né? E foi executado essa contenção e esse fechamento posterior por cima, né? Então aqui a gente está preparando o piso da oficina inteira. Já está a cobertura, se eventualmente chover depois, a gente já tem a cobertura dessa parte pronta, as calhas já estão instaladas e o sistema de calhas, aqui os conduítes da calha já estão interligados e ligados lá para a rua. A gente consegue ver eles aqui por baixo, né? Saindo da calha lá, os dois condutores, uma segunda espera da calha externa e uma segunda espera aqui, uma quarta espera no caso, né? Esse último cano aqui é uma espera para o telhado do apartamento. Todos com cano de 100. Todos com cano de 100. Então foi dimensionado assim, para essa cobertura com pátio maior, foi deixado 2 canos de 100. Né? Depois vem um shaft aqui, expondo esses canos, né? Ou pinta eles, né? Faz um azul turquesa para dar uma chamada de atenção. Essa parte é a entrada então da oficina. É a entrada da oficina. Aqui onde a gente está pisando. Isso. Então, aqui por baixo da lona a gente consegue perceber também esses canos passando, né? E eles já estão ligados lá para frente. Os outros canos lá do outro lado também vai ter um shaft, né? Aqueles canos lá já estão conectados na rede pluvial, né, da rua, na parte da rede da prefeitura aí, né? E o que seriam essas lajotas que estão aqui cortadas Então, em cima da lona, aqui na malha? Essas lajotas, né, essa massinha com essa lajota foi instalado aqui como espera para amanhã cedo a gente usar como tartaruga, né? É um preenchimento do tamanho que vai ficar o piso. Então isso aqui, amanhã quando vier a concretagem, a gente consegue ver que tem algumas linhas, né? As linhas que a gente vai usar como um guia, uma mestra, para estar reguando, né? Alinhando, ajustando, adequando a camada superficial de concreto, né? Que vai ficar com essa espessura, mais ou menos 10 centímetros da espessura aqui do piso. E daí a gente consegue permitir que
a tela, né, a malha de aço que não fure a lona, a gente consegue erguer, né, e não afundar. Então a gente tem uma linha mestra que foi batido o nível para assentar isso aqui e depois, né, põe uma régua de cada lado e vem puxando com a régua em si, né. Todo o piso tem então dessas lajotas. Isso. Essas, como é o nome delas? Tartarugas? É, tartaruga. E aqui vai receber toda a concretagem amanhã. Isso, amanhã cedo começa. Estima-se mais ou menos uns 50 cúbicos de concreto. Qual é a malha que está colocada aqui no chão? Boa. Essa aqui é uma tela Q92. Minto, não é uma Q92. Ela é de 4,2 com espaçamento a cada 15 centímetros. Só que ela é de 2,45 por 6 metros de comprimento. A gente sempre opta a usar esse tipo de malha maior. A gente consegue ver que tem algumas lá no nosso estoque, né? Uma malha maior, porque a gente consegue com isso diminuir o espaçamento. Quanto maior a malha, existem malhas dessa aqui também, só que menores, né? A gente consegue diminuir a quantidade de, deixa eu pegar uma área de transpasse, sabe, que a gente acaba tendo que sobrepor uma tela a outra e perdendo com isso telas, sabe? Quanto maior a tela, a gente compra isso com mais antecedência. Essa mesma tela a gente usa depois para as paredes de concreto e já deixa isso. É a mesma malha que vai dentro das paredes de concreto? Sim, nesse caso sim. Aí depende do projeto, né? Tem que analisar o projeto estrutural. Pode ser que precise de uma malha maior ou mais adicionais de aço, mas nesse caso é a mesma tela. E nas paredes ela tem transpasse também? Tem transpasse também. Então, uma emenda entre uma e outra, a gente não pode simplesmente deixar um espaço entre elas, né? A gente tem que deixar uma área transpasse, pelo menos uns 20 ali né, uma sobre a outra, sobreposta. Praticamente um espaçamento desse tem que ficar transpassado por outro na parede. Maior até na parede, sabe? Aqui foi amarrado, então, né? Mas tem na parede um transpasse ainda maior, mas uma área de cobertura maior. Qual a altura que está dando para a direita dessa construção? Aqui tem mais ou menos 6 metros. 6 metros para a direita. 6 e alguma coisinha. Vai ter algum pavimento para cima da oficina? Como é que tá? Não, vai ser deixado uma espera, se você quiser vir para cá, mas vai ser deixado uma espera para futuramente nascer um mezanino. Então pode ter mais um pavimento em um certo momento. O pessoal usar como depósito, alguma coisa? Isso, uma ampliação ali para a loja ou para a própria oficina, com acesso aqui pela rampa. Entendi. Então aqui é toda a parte só da oficina? Isso, só da oficina. Eventualmente pode ser deixado, né, ocupado algum espaço para a loja, né, para guardar a ferramenta, guardar equipamento, enfim. Aí fica a critério da utilização. Qual o estilo do telhado que vocês colocaram aqui? Esse aqui então é um telhado, as telhas sanduíche, né? Entre elas tem algumas telhas translúcidas, que é uma telha leitosa, e a parte do meio ali a gente tem um lanterninho, que é para ajudar na temperatura do ambiente. Como é uma oficina mecânica, eventualmente vai ter solda, vai ter fumaça, né? Liga o carro, desliga o carro, né? Então, a fumaça ela vai sair para frente ali, né? Não vai ter um espaço aberto aqui na frente, né? Depois na continuação da obra. Então, vai ter essa função de ventilação e controle de temperatura. Melhor qualidade do ar aqui no ambiente também. Isso. Então, assim, essa cobertura ela tem um transpasse, né? Ela sobra um pouco para os lados, né? Tem mais ou menos 1 metro de comprimento, para que a chuva não volte para dentro, né? Em cima tem um pescoço ali para também o vento não empurrar a chuva para dentro da oficina. E depois vai ser instalada uma telinha, uma tela de viveiro, né? De plástico, para que não entre bicho, né? De noite, não entrar morcego, não entrar passarinho para dentro da oficina. Maravilha. Acho que aqui é interessante a gente dar uma olhada na parte sanitária. Então,
como a gente não tinha muito espaço aí e a logística não permitia a gente fazer isso em outro momento, já durante a escavação, na terraplanagem, foi escavado o sistema sanitário. Então, desse lado aqui a gente tem um tambor que é para armazenar óleo da própria oficina. Então isso aqui é só um armazenamento, um aproveitamento, digamos, do sistema, do buraco aqui, né, da estrutura que foi construída. Essa caixa preta aqui é uma caixa separadora de água e óleo. Então isso aqui precisa numa oficina mecânica, porque ela vai estar captando os ralos. No pátio aqui tem alguns ralos, a gente já vai ver em um segundo momento aqui. Então vai estar captando a água do pátio, né, tratando essa água e jogando depois, né, pro tratamento aí, né, da rua. Isso tem que ser esvaziado? Depois, em algum momento, ela tem um espaço ali para limpeza, mas ela vai tratar, ela vai jogar, né, tipo, ela vai separar, né, água e óleo. Aí vai do manual do fabricante, né, ou também da demanda de utilização da caixa, né. Se é, por exemplo, aqui ela não vão ter uma demanda tão grande. Se é um posto de gasolina ou uma lavação de carro e que vai ter uma água mais intensa, ou um pátio aberto que vai ter um contato, um volume de água maior, aí pode mudar essa questão, né? Mas nesse caso aqui é uma caixa relativamente pequena, né? Mas que atende aqui, que foi aprovado aí pela vigilância sanitária, né, no projeto. Então, antes de mandar para a rede coletora, ele passa por esse sistema aqui. Isso, ele passa por esse tratamento. Então, todos os ralos que tem aqui, toda a água que cair no piso aqui, ela vai passar por dentro desse tratamento, né? Então, esse ralo aqui, por exemplo, a gente tem um dos ralos aqui, tem outro para cá. Esse ralo aqui vai estar captando a água da oficina, né? Ele está indo e está ligando naquela caixa, né? Todos os ralos a gente usa esse sistema aqui de antifiltração, que é um sistema para que evite que a água possa entrar entre o plástico e o concreto, né? Como são materiais diferentes, eles trabalham em temperaturas diferentes, né? Questão de dilatação, né? Ele pode estar entrando ali entre um rejunte, enfim, né? Aqui vai ser um piso alisado, então ele passaria pelo lado, vai captar por essas frestinhas aqui e vai entrar pro ralo. Vai evitar que dê uma infiltração por aqui. Todos os ralos você usa esse sistema? Todos os ralos têm esse sistema. Isso pro momento da concretagem tem que estar pronto aqui. Sim. Senão depois tem que furar tudo isso aqui, né? Fazer um buraco no concreto, né? Um retrabalho para depois. E onde encontra esse material? Nas lojas de material de construção. Em geral, sabe? Às vezes tem loja que até acaba não tendo por não ter tanta demanda de utilização, mas isso a gente encontra aí nos fornecedores locais. Vocês usam em todas as obras, então? Todas as obras, sim. Em todos os ralos. O ralo do chuveiro ali, principalmente, todos tem. Então, e aqui, né, o sistema aqui, né, a primeira etapa do processo é uma caixa de gordura. Depois da caixa de gordura tem o tanque séptico, depois para o filtro anaeróbio, e do filtro anaeróbio vai sair para a rua. Esse é um sistema separado do sanitário? Separado. Uhum. O sanitário vocês já deixaram preparado em outro lugar? Isso, tá aqui embaixo, na verdade, né? Era no mesmo buraco aqui, foi feita uma parede, as divisórias e as etapas, né? Daqui, né? Não sei exatamente a metragem, mas todo esse espaço aqui foi feito o tanque séptico. A gente tem aqui a tampa para acessar, né? Para limpeza e inspeção do tanque séptico. E aqui para o filtro anaeróbio. Então tem as tampas aqui e essa grade, esse sistema aqui de aço é para depois vir umas tampas metálicas para poder acessar isso aqui e fazer uma limpeza, fazer uma inspeção, né? Tanto aqui quanto ali. Vai ser muitos apartamentos que vai vir aqui? Não, é apenas um apartamento. Não é multifamiliar, é só unifamiliar mesmo. Entendi. Então, aqui para cá, então a gente tem o sistema da esgoto, né? Esgoto tanto do apartamento, aqui é uma espera que vai nascer, né, para um shaft de um banheiro que vai estar lá no apartamento, e, né, os outros banheiros, tem um banheiro PNE ali e um banheiro para o pessoal da oficina.
e eles estão ligando, né, no sistema sanitário. A gente vê aqui então o nosso sistema de fundações, né, são sapatas corridas para concretagem, né, amanhã já junto com o piso e para nascer as paredes de concreto. Então não é sapata convencional, né, sapata isolada, nem blocos, mas ele é uma sapata corrida estaqueada. Aqui a gente tem um solo com uma capacidade de suporte bem considerável, bem bom. E então, né, a gente chegou nessa solução, né? Tem essa armadura de espera e no centro aqui vão nascer as paredes de concreto. Qual que é a malha dessa armadura da fundação? Aqui não é uma malha, na verdade, né? Qual que é a bitola? Isso. Aqui a gente tem uma bitola de 10 milímetros nesse aço, né? Nesse sentido. E aqui é um aço de 8 milímetros. Essa amarração aqui. Um espaçamento aqui mais ou menos 20 centímetros. A amarração é com 8 milímetros? É. Então aqui vai ser a parte da loja. Isso, a parte de baixo aqui é a loja. Sobre as paredes, elas vão receber mais algum acabamento? Dá pra gente falar um pouco sobre as paredes? Claro, claro. Aqui fica a critério do cliente. Então, se ele quiser deixar o acabamento como concreto aparente, ele tem essa possibilidade. O concreto ele fica relativamente liso, né? Aqui a gente deixou, né, alguns materiais encaixados na parede porque a gente não tem um espaço de pátio sobrando, né? A gente está com uma logística aqui relativamente pequena para a obra, mas enfim, a parede tem um acabamento interessante. Talvez mostrar mais para cá é melhor, tem mais iluminação, mas as paredes são bem lisas, sabe? Não é aquela concretagem às vezes de tábua que fica bem áspera. Então, se eles, né, quiserem aproveitar isso, usarem como um concreto, como acabamento, depois vai ser limpado apenas, né? Tá sujo de respingos de barro, mas pode ser utilizado tanto o concreto aparente, né? Com isso a gente já fez até uma paginação. Vê tanto lá no final quanto mais essas paredes aqui, a gente vê a paginação das formas para possibilitar o uso do concreto aparente. A gente vê elas encaixadas ali, né? Cada chapa ali. E o mezanino vai vir depois? Isso, mezanino no segundo momento a parte dos fundos lá. É interessante porque nas paredes de concreto, acho que aqui a gente tem um ponto para explorar. Nas paredes de concreto, antes da concretagem, a gente já deixou pronto, né, a infraestrutura de elétrica ou comunicação, né, as caixinhas 4x2 e a parte de entrada de água. Então aqui a gente tem uma espera com um cano já embutido na parede, né? O cano ele não está concretado o cano ele está dentro de um conjugado de elétrica, porque para que ele possa o concreto possa dilatar sem quebrar esse cano. Então ele tem uma folga dentro da parede para não quebrar, não estourar esse cano, sabe? E aqui uma espera, né, vai ter uma possível pia depois, né, para utilização da oficina. Isso vocês fazem no momento da instalação das formas? Isso, deixa tudo pronto antes de travar as formas, já tem essa parte de elétrica. A gente consegue perceber isso até com mais possibilidades, mais para cá. Aqui a gente tem as esperas os quadros de entrada. Então ali já está instalado, já está chumbado, né, já está finalizado a entrada de energia com um cano, né, um conjugado aqui, um Canaflex, né, já passante aqui para a entrada do poste e dali para cá, né, a instalação desse cano para a entrada do apartamento, da loja e da oficina. Então daqui ele vem aqui por baixo, vai ligar, tem uma espera para o outro lado e ali para cima também. A gente vê lá para cima os canos de espera. Então quando nascer a laje, emendar esse cano e ligar nas caixinhas de luz da laje e passar os fios e ligar o acabamento. Não precisa rasgar a parede, não precisa juntar cavaco do tijolo, não precisa rasgar um reboco.
precisa juntar, não precisa de caçamba de entulho. Então uma série de etapas aí que a gente já resolveu. Projeto de vocês também? Projeto nosso, sim. Projeto de instalações internos. Vocês fazem toda a instalação então? Sim. E o que seriam esses círculos nas paredes? Esses pontos marcados aí nas paredes, o que seria? Isso aqui são furos, né, que a gente tem na forma para passar uma barra de ancoragem. Uma barra de ancoragem é como se fosse uma barra roscada que a gente vai travar as nossas formas, a forma é como se fosse um sanduíche, e daí tem um sistema de travamento depois metálico que a gente vai apertar com essa barra roscada em uma porca, né? Ela tem um passo maior do que uma barra roscada convencional, depois eu posso procurar uma e mostrar, mas ela que vai sustentar os dois lados, que vai juntar os dois lados da forma, né? Para sustentar que o concreto não abra a forma, né? Vai travar os dois lados, né? É uma agulha, né, que vai travar os dois lados e não deixar que abra. E cada caso, cada projeto vai ter uma espessura diferente? Tem um padrão para se fizer uma casa, se fizer uma obra maior? Não, tem um padrão. As barras de ancoragem, elas são... A gente compra ela pronta, né? Existe um padrão desse sistema. E esse distanciamento entre as duas formas internas aí? Esse depende do projeto. Depende do projeto. Caso aqui é uma parede de 20 centímetros. Não sei se a gente consegue perceber. Mas principalmente por causa que a construção foi feita na divisa. Então aqui por lei municipal a parede de divisa precisa ser de 20 centímetros. A gente, né, fez com essa espessura. Mas, né, a gente finalizou um muro anteriormente aí com 30 centímetros. Então pode aumentar. Pode fazer paredes aqui interna a partir de 8 centímetros. Então a gente consegue trabalhar nessa gama de variações. Então nesse sistema você diria que o ganho usando essas formas é o tempo de execução, velocidade. Sim, principalmente. A gente consegue fazer mais com menos gente e mais rápido. Interessante. Quanto tempo dá pra desformar? Depende do concreto, mas geralmente a partir do segundo dia de concretagem a gente já consegue começar a desformar. Já consegue desformar. Isso. Daí depende do concreto. Depende dos aditivos, às vezes o aditivo não permitir, né? Mas geralmente a partir do segundo dia a gente já consegue desformar as paredes. E as próprias paredes então têm função estrutural também? Sim, tanto estrutural como fechamento como acabamento, né? Aí fica a critério de escolha, né, do cliente. E o que seriam essas fundações aqui que estão? Esses túmulos aqui são... Essas escavações aí. Isso aqui é uma espera então para a estrutura de elevador, né, da oficina. Isso aqui foi feito com uma profundidade de aproximadamente 50 centímetros e foi feito com 3 metros para possibilitar que essa estrutura seja instalada tanto mais para trás quanto mais para a próxima parede. Então, se você, por exemplo, tirar uma bancada de 90 centímetros aqui, mais um espaço de 90 e a estrutura ficar um pouco mais para trás, né, a gente consegue trabalhar nesse eixo aqui, né, mudar esse eixo de instalação dos elevadores. Quanto pela distância, quanto entre um e outro, né, são 2 elevadores aqui, a expectativa de instalação. Então, às vezes, se deixar um do lado do outro, que a torre possa, em vez de ficar uma torre encostada na outra, a gente consegue fazer isso aqui, deixar um elevador um pouco mais para cá e outro mais para cá. Né? Elevador de carro. Elevador de carro, da oficina mecânica. Da oficina mecânica. Perfeito. Então tá aqui. Cada elevador então tem que ter uma sapata dessa? Sim, pelo menos, né, uma para cada lado. Tem as torres, os pilares do elevador. Né? O ferro usado é o mesmo de 10 mm? Sim. E ali na parede, o que vocês deixaram então? Aqui que é as barras? Isso, perfeito. Essas são as barras de ancoragem que a gente utiliza para o travamento da forma. Você vê que é um passo de rosca maior do que uma barra roscada convencional, aí, né? E ela tem uma haste soldada, uma parte soldada já, que na outra parte a gente vem com uma porca, né? E trava. Então, a gente tem algumas
alguns tamanhos de barra de ancoragem, né? Tanto acho que a partir de 50 centímetros, 50, 70 em 1 metro. Aí dependendo do projeto a gente consegue usar as que melhor atenderem a gente. Aqui a gente deixou então as barras aqui nos furos para pendurar essas malhas, porque a gente não tem muito espaço de trabalho pela logística da oficina. A oficina está rodando enquanto a gente está executando a obra, então foi erguendo aqui para poder concretar amanhã sem maiores dificuldades. E qual que é a expectativa de prazo para terminar essa obra? Boa pergunta. Acredito que até maio, mais ou menos, estaria entregue, talvez antes disso. Tempo de obra mais ou menos estimado? Deixa eu ver, a gente começou em setembro, eu acho, mas em alguns momentos a gente estava com duas pessoas trabalhando, né? Aqui teve bastante serviços de instalações, né? Então, por baixo desse piso aqui, teve bastante serviço de drenagem, né? A gente teve uma dificuldade em tempo, principalmente em relação a esses muros de arrimo, que o travamento deles é diferente de uma parede que a gente consegue travar pelos dois lados. Então, são coisas que levaram mais tempo do que uma obra de concreto convencional pra gente, né? Fosse a loja e o apartamento vão ser relativamente rápidos, né? A execução delas, né? Paredes, laje, janela, porta, né? Isso deixa sair tudo pronto. O que vai demorar mais é a questão do acabamento, né? Que acaba sendo o tempo de uma obra convencional. E no terreno já tinha outra construção também, né? Isso, então teve o processo de remoção, né? De escavação, né? Aqui a gente fez teve bastante serviços de drenagem aqui, né? Foi feita a rampa também, né? Foi desmanchada a rampa existente e feita essa rampa. Essa rampa também é um muro de arrimo. Então, né, essa rampa aqui tem aproximadamente 15 centímetros de espessura. Então, ela já serviu de contenção para... O piso da rampa tem 15 centímetros? Não, a parede... A contenção. Isso, o muro da rampa. Né? É uma rampa... Não é uma laje, então a gente não podia deixar um espaço aberto para utilização embaixo, né? Principalmente pela questão de custo. Então foi com solo, né? Foi recompactado o solo e concretado o piso da rampa. Aqui a gente tem algumas esferas, né, da parte elétrica, né? Futuramente existe a projeção de vir aqui um mezanino, então uma espera para um pilar metálico, né, uma viga metálica e a laje. Então tanto aqui quanto ali tem uma espera para sapata, né, uma fundação para isso. E aqui vai deixar um ponto elétrico, né, porque existe a necessidade aqui de ter um ponto para uma rampa de alinhamento. Então aqui está vindo direto dessa caixinha de passagem. Aqui a gente tem uma caixa de passagem, também já instalada, já embutida na própria parede de concreto, né? A gente não vai ter nenhum serviço a mais depois, apenas, né, a passagem dos fios e a instalação do acabamento, né, a tampinha de fechamento. Então não vai precisar rasgar a parede para passar um canaflex aqui, né, um conduíte com uma espessura maior do que um conduíte convencional. E também não vai precisar gastar, né, investir em soluções sobrepostas, né? Aquela instalação sobreposta com caninho aqui, uma caixinha sobreposta, é consideravelmente mais caro do que isso aqui. Isso aqui é R$1, não sei se é R$1. Então, né, deixar isso aqui com bastante pontos de espera, é mais barato a gente depois fechar com uma placa cega os que não vão ser utilizados, do que vir com uma estrutura sobreposta, com cano, com uma abraçadeira, instalação, né, na parede de concreto. E o sistema que vocês fazem as paredes, dá para fazer vargem também? Como é que vocês fazem a vargem? Aqui você comentou que vai ser feito um mezanino, provavelmente estrutura metálica. Isso. Aqui, se o cliente quiser fazer com laje, vocês também conseguem? Aqui, eu não sei se a laje de concreto nesse ponto viabiliza. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mais pela questão do vão. A gente tem um vão de 11,5 metros, então talvez
pode ser que viabilize, né? Vai depender de um projeto estrutural para isso, né? Num segundo momento. Mas faria de concreto, né? As outras lajes da loja e do apartamento vão ser lajes maciças. Então é o mesmo esquema, né? A mesma estética de parede que a gente vai ter para laje, né? O mesmo sistema de forma e travamento a gente consegue usar para laje, só que não um sistema sanduíche, né? As nossas grades na horizontal, né? Para sustentar o tablado de compensados, né? Compensado plastificado, compensado naval, e daí a concretagem. E o mesmo sistema de elétrica, né? A gente consegue deixar embutido na laje maciça. E as portas e as janelas vocês também já deixam previstos aí na hora de fazer as paredes? Como é que vocês fazem, né? Sim. Aqui você mostrou a parte da iluminação, né? Sim. Todas as caixinhas, as esperas, mas e as portas e as janelas? Como é que eu faço daí a esquadria? Tem que passar antes, tem que definir antes? Tem que definir antes, né? Então, tipo, os tamanhos e a posição tem que estar bem alinhado como projeto isso, mas a gente deixa isso como um negativo interno na nossa forma. Então a gente consegue fazer o travamento, fechar tudo, concretar, e a hora que tirar as formas, a porta já saiu requadrada, a janela já saiu requadrada, tá tudo prontinho ali, né? Só vir com a instalação das esquadrias. Tem alguma restrição para a utilização da esquadria ou pode ser qualquer modelo? Tem, depende, daí a gente tem que analisar. Se for uma esquadria muito grande, ela vai demandar de uma instalação de adicionais de aços superiores, aí vai demandar de projeto, né? A gente até tem por norma um padrão, né? Um mínimo ali que é possível ser utilizado, mas como cada caso é um caso, o mais assertivo a gente está dimensionando, né? essas esquadrias. Então no caso desse projeto aqui já está tudo dimensionado? Já, sim. Então, né, nesse caso aqui a gente tem que analisar, até tem sapatas ali que tem uma estrutura que vai ficar entre aberturas, né? Vai gerar um pilar e vai gerar um ponto maior de cargas. Então, nesse ponto ali a gente já deixou uma espera maior, né, de sapata de aço, e vai nascer ali com um pilar, né, com uma estrutura mais robusta do que o restante, do que o necessário, né? Do que necessário não, mas do que as outras paredes, para que não venha colapsar, não venha trincar, né? Já está prevista essa carga. Vocês estão situados aonde mesmo? Em Qual Mafra, cidade? Santa Catarina. Santa Catarina. Isso, na divisa entre Santa Catarina e Paraná, né? Na divisa próximo a 2 horas de Joinville e 2 horas de Curitiba. Atendendo obra então residencial, industrial, Isso. comercial. Isso. Bacana. Muito obrigado aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tá voando.